do Senhor, irmãos. Gostaria de deixar uma reflexão. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu via grandes coisas, grandes informações e revelações tremendas de Deus. Escolho Noé porque, primeiro, não consigo pensar em nenhum outro texto que seja tão importante para pensarmos no momento em que estamos vivendo e pensarmos também no momento findouro, né? Na volta de Cristo. E também porque o próprio Cristo, ele nos alerta sobre os dias de Noé. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha que Mateus relata sobre esse discurso de Jesus. Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste atenção nessa reflexão. Nos dias de Noé estavam todos bem. Nós estamos falando da 9ª geração após Adão. A 9ª geração de Adão estavam todos vivendo bem. Já tinham se passado muitos anos, comendo, bebendo, casando, vivendo as suas vidas, trabalhando, vivendo as suas vidas normais. E de repente, mal eles sabiam que estava por vir algo que iria os destruir. Eu estava lendo um livro, um trecho de um livro, onde o escritor, o filósofo, dizia o seguinte: nós nunca acreditamos que algo possa acontecer até ele acontecer. Isso não é fraqueza, isso não é um problema, isso é uma natureza humana. É o que dizia ele. Só que nós somos cidadãos dos céus. E é momento de abrirmos nossos olhos espirituais. Realmente é uma natureza humana. Mas nós só conseguimos vencer essa natureza humana. Nós só conseguimos ver o que está por trás das coisas quando nós abrimos os nossos olhos espirituais. Nós abrimos os nossos olhos sobrenaturais. E deixamos Deus nos mostrar, Deus nos revelar o que Ele quer, o que Ele deseja. E aí Noé, ele recebe um plano de Deus. Preste atenção, isso é muito forte e faz muito sentido com o que nós estamos vivendo, com os nossos dias. Estamos passando por esse momento de crise, por esse momento de vírus. Eu estava assistindo agora com a minha esposa o filme Guerra Mundial Z, um filme estrelado pelo ator Brad Pitt, onde estava todo mundo vivendo bem, tranquilo, cada um vivendo a sua vida, suas famílias, e de repente vem um vírus que tem um pouco da parte da raiva, e esse vírus é um vírus que contaminava em 12 segundos, e aquilo em pouco tempo foi contaminando pessoas, e os políticos, isso é interessante, os políticos, as pessoas influentes falavam: isso é um vírus pequeno, isso não é nada que possa atingir grandes coisas, não. As pessoas estão fazendo alarde à toa. E essas pessoas começaram a se contaminar também, e daqui a pouco se alastrou. E eu fiquei refletindo o tempo todo sobre isso, refletindo que existe um vírus que é o pecado, que é o vírus maior, que ele já se alastrou no mundo bem antes de Covid e qualquer outra epidemia, e que ele tem destruído famílias, tem destruído lares, tem contaminado pessoas e tem levado as pessoas à morte espiritual.
Muito mais do que 3 milhões de mortes, muito mais do que 5 milhões, muito mais do que qualquer outra doença matou. A morte espiritual é um problema eminente que nós temos visto nos nossos dias, assim como era nos dias de Noé. E o pecado, ele tem manchado, ele tem sido um vírus, tem destruído as pessoas. Mas assim como era no dia de Noé, Deus, ele deu um plano a Noé, um plano de salvação. E Jesus, com a sua morte, a sua ressurreição, o seu sangue, ele também trouxe um plano de salvação a nós. Nós estamos como Noé. Nós temos que ser como Noé. Nós temos que ser separados na nossa geração. E aí, Deus, ele traz para Noé um plano. E Deus tem para você um plano. Deus tem um plano na sua vida. Você está na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem, você pode dizer isso? Você pode fechar os seus olhos comigo e dizer: Deus tem um plano de salvação dentro da minha casa. Você pode dizer: Deus tem um plano de salvação na minha vida para a minha geração. Sabe? A arca simboliza um plano de salvação. Com Noé, Deus usou a arca para salvar ele e a sua família, e o dilúvio para destruir. No fim dos tempos, o que tem destruído é o pecado, e posteriormente essa destruição levará muitas pessoas para o inferno. Mas existe uma solução, existe uma salvação, existe a arca dos nossos dias, que a salvação é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que é a vacina contra o vírus do pecado. Ei, existe uma vacina e é o sangue de Jesus. Receba essa palavra nesse momento, receba essa palavra. Olha, Jesus está te chamando para um plano. Jesus quer te mostrar planos eternos. Jesus quer te mostrar o secreto dos seus planos. Jesus, ele tem um projeto inovador, revolucionário para esses dias, que ainda é atual hoje. Um plano de salvação para você, um plano de salvação para os seus filhos, um plano de salvação para a sua esposa, para a sua família. Mas além de Noé, como Noé, ele foi salvo ali naquela arca, você tem essa mensagem e você pode passar essa mensagem, porque essa arca cabe muitas pessoas. E nós temos o objetivo, nós temos a missão de levar quanto mais pessoas nós pudermos para essa arca, de salvarmos mais e mais pessoas. A gente não espera que vai acontecer, a gente não espera o que pode acontecer, o ser humano é assim. Mas está aí o fim dos dias, está aí o fim dos tempos, e o que você tem a fazer? O que você tem a fazer nessa missão? Qual é o nosso papel? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Será como nos dias de Noé, e como nos nossos dias. Comíamos, bebíamos, fazíamos, comprávamos, vivíamos nossa vida normalmente, até que um dia virá o fim. E onde nós estamos? Na arca ou fora dela? Onde nós estamos? Vivendo dentro do plano de Deus, do projeto de Deus para a salvação para as nossas vidas, ou vivendo para nós mesmos? O fim está próximo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus, ele fale poderosamente contigo.